gravando, tá bom também. Apareceu um ícone aqui, eu não sei tirar, mas enfim. Vamos lá, para a gente desenvolver logo essas duas matérias. Mas então, esse negócio não é bom de mexer mesmo, não, né? Porque o meu casamento está difícil, tá? Eu fiz 6 aulas para não deixar. É para outro sofrer. O rapaz que não. Isso agora eu nem sei quem é. Da turma do professor Não, essa é minha mulher agora. Eu tô um carro, sou feito que agora das festas. Não, eles ainda não falaram, não. Falou ainda não. Então, boa noite, meninas. Eu coloquei a frase lá em cima. Não tenha medo de desistir do bom para ir para o excelente. Tá? Precisa falar alguma coisa? Não, palavra positiva, hein? Sempre. Sim. Não é fácil sair de casa ou sair do trabalho para vir para cá, ouvir uma pessoa falando. Não é fácil para ninguém. Ou deixar as pessoas da sua casa em casa, com seus filhos com outras pessoas. Não é fácil. Mas não deixe de ter medo de desistir do bom para ir para o excelente. Tá? O excelente é o quê? É o sonho de vocês. Beleza? Hoje nós vamos... Alguém quer falar sobre a frase? Alguém quer comentar? Não é fácil, mas é bom. Bom. E é engraçado, né? E sempre tem alguém que gosta que lá para baixo. Meu marido. Lá no lado. Eu cheguei e falei, no serviço. Aí a menina falou assim, mas você está fazendo esse curso por quê? Eu falei, porque é uma área que eu gosto. Você vai ter paciência de mexer com criança? Aí, com criança, não, com menino. Eu falei, não, simplesmente vou mexer com criança, que é criancinha mesmo, até, né, de essa coisa. Ah, tá. Tipo assim, o que você vai fazer? Você não vai conseguir. Vai te ajudar, né? Aí dá vontade de ser mal educada, né? Eu sou. Entendi, assim, para ela, falou assim, se eu tenho paciência com você, por que eu não vou ter com criança? Para você não ter paciência, Aí cuidar de criança, quando vai ser leão, tem mais de jogar de as pessoas estão bem velhas na vida para mim. Também tem Paulo. Falam isso. Então, é como se fosse a pessoa chegou assim, para dar uma pessoa. Tem que se aposentar e acabou. Não, gente. Se todo mundo soubesse, acho que é muito melhor do que já ser humano e todo. Abre o seu coração. O que tem seu marido? Quem tem o marido? Seu marido. No curso? Acho que só ficou sabendo por bebê que ele esqueceu. Esqueceu. Sabe o que aconteceu comigo? Mas aí agora já vem pra cá Não, e acha que meu tá sábado, que eu estou fazendo um já curso. trabalhando? Aí eu estava trabalhando, pessoal, toda terça-feira. Aí eu vim pro curso, só que eu já tinha avisado, toda terça-feira, eu achei que não precisaria não ficar falando, ó, tô indo pro curso, tô indo pro curso. Eu falei, toda terça-feira. Quem é seu marido, né? Aí eu saí do serviço e vim direto aqui. Pronto, bom. Aí eu tô aqui na sala, o meu colega tá ali. Eu não sei o que aconteceu. Aí quando eu cheguei em casa, era ele que estava no serviço. Oh, Deus! Me procurar, perguntando se eu tinha passado mal, se eu estava no médico. Faz trato. Mas aqui homem não tem isso. Tem que falar todo dia. Tem que falar todo dia. Homem não tem isso. O homem, ele é mais prático. A mulher não, a mulher é mais sonhadora. A mulher gosta de detalhes, gosta de tipo de lembrar todas as vezes. Homem não. Ele falou uma vez e acabou. Você se vira para você lembrar. Se você não lembrou, o problema é seu, não é meu. É assim. Aí, por isso que os homens ficam perguntando. Ela vez dele, né? Por isso que os homens ficam perguntando nós. Porque ele mandou uma mensagem e falou assim: nossa, tá fazendo nada com você. Eu falei, não tô fazendo nada. E a chave na mão para sair. Eu falei, embora. Ele trabalha viajando, só chega amanhã. Então. Não tô fazendo nada. Quando estiver trabalhando. Não, mas ele não. Quem pagou o curso? Foi você ou foi ele? Ele perguntou. E como que ele. Porque ela que administra o dinheiro com as coisas em casa, ué. Ela manda o dinheiro e administra. Aí ela Deixa vai. ele só com 40 reais.
Viu? Tá bom, Tá bom demais. é o melhor, né? Como é que é aquele ditado? Briga de. Como é que é? Briga de. Não, é isso aí. Vamos botar a característica da faixa etária, que é melhor. Menino. Mas comunica. Professora, Não estou trabalhando. eu vou contar uma coisa. Vou pegar o diploma também. Mas ela quer fazer surpresa. Esse menininho aqui, É o que você falou? com 5 anos. É o que você falou? Não, ele não está comigo, ele fala assim, aí ninguém sabia que ele estava contando a ideia. Eu contei e ele me conhece os números de conta. Aí eu fui mostrei, eu procurava, mas ninguém me falou. Ele fala. Oi. Ele é gêmeo da minha na mesma sala, ela não tem apelido. Pode entrar. Mas aqui, tem criança que só precisa ser incentivada. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Só tem a perna pro lado de fora. Deixa eu colocar a presença para vocês. Eles são muito inteligentes. Primeira que chegou aí agora, as últimas. Simone Vitales. Não, a outra Simone está aqui. E a outra? Show. Ó. Você levou? Não, pera ainda. Então, deixa eu ver aqui agora. Levou. Então, vamos lá. Como eu falei com as meninas, é só incentivar. Tem criança que elas sabem, mas precisa que alguém incentive. Né? Demonstra. E ele fala, eu entendo. Sim. Eles são muito inteligentes e são muito carinhosos. São. Quando eles se apegam. Hoje nós vamos ter 2 matérias em uma. Show? Meninas chegaram agora. Página 58. Característica da faixa etária dos 4 a 5 anos. Alguém quer ler? Dole 1, dole 2, dole 3. Vai. O comportamento infantil entre 4 e 5 anos de idade é cheio de novidades. Cena de comédia. Um pouco de drama e muita descoberta. Principalmente durante esses 2 anos, começamos a perceber que as crianças já não são mais aqueles bebezinhos inofensivos e indefesos. Agora são crianças em formação de personalidade, preferência e jeitos de pensar. Em resumo, esse intervalo de tempo é repleto de aprendizados, tanto para as crianças quanto para os adultos que convivem com eles. Não sei se foi o que eu falei, porque muitas salas. Que eu percebo que, como eu estou no grupo 4, eu percebo que a gente está naquela fase dos bebês, ainda indo para os mais velhos, tipo, querendo ter responsabilidade com as crianças. Então, é mais ou menos isso aqui. Você percebe que a criança de 3 a 4 anos, ela está naquela fase ainda de descobrimento, que ele ainda é um bebezinho, né? Mas, ao mesmo tempo, com 4 anos, a criança ela já se desperta. Ela já não é mais aquele bebezinho que precisa de todos aqueles cuidados que a gente viu nas outras faixas etárias. Então, há essa transição de um bebê, né, bebê, para uma criança, que agora ela tem por direito a aprender as coisas, tipo as letras, as cores, entende? Saber os sons que um caminhão faz, que o caminhão do lixo faz, a buzina de um ônibus, o que é um ônibus, alguns números,
Então, ele sai daquela parte de bebezinho, né? Aquela situação de bebezinho, para se tornar uma criança, aonde a gente vai depositar mais ainda confiança nela, mais interesse para ela desenvolver o aprendizagem dela. Beleza? Desenvolvimento geral da criança da faixa etária de 4 a 5 anos. Desenvolvimento físico. Dole 1, dole 2. Rápido desenvolvimento muscular, grande atividade motora, o maior controle dos movimentos, consegue escovar os dentes, pentear-se e vestir-se um pouco. Vestir-se com poucas dúvidas. Agora, rapidinho. Agora, no desenvolvimento físico, nas faixas etárias antigas, vocês lembram que eles tinham dificuldade de se vestir? Eles queriam se vestir, né? Mas ainda tinham uma dificuldade, porque eles não tinham a coordenação motora certinha. Eles não tinham a intenção, tipo assim, saber que o buraco está do lado de cá. Então, muitas vezes, eles enfiavam a mão pelo buraco da gola. Entende? Aí ficava tudo aqui. E aí, agora não. Agora, eles têm percepção que existe 2 buracos na laterais da blusa e que ele precisa saber onde que é o buraco para enfiar as mãozinhas. E a mesma coisa do short. A cueca, ainda vai ter criança que vai vestir a cueca do lado do avesso, vai virar de trás para frente. Ela tá com 2 pernas, uma perna só. Isso é normal, porque ele ainda está saindo do bebezinho, alguém que veste ele ainda, que tem aquela preocupação. Por isso que eu falo assim, deixa a criança ser autônoma, né? Deixa ela fazer sozinha. Mesmo que vai fazer errado, mesmo que vai sair com o cabelo partido aqui assim, mas deixe. Porque quando ela chegar no 4 anos, ela vai saber descer as calças, ela vai saber subir as calças, mesmo que fique embolada. Mas aí você fala assim, ó, agora eu tenho que consertar a cueca. Ó, agora tem que consertar a calcinha, ó, ajeita aqui, pega pelo cos e vai ajeitando a calcinha, vai ajeitando, agora pega o short. Não deixar a criança subir a calcinha e o short tudo junto, a cueca junto. Porque aí vai fazer uma embolação todinha. E aí até que ele arrume as duas, então uma de cada vez. Ajeitou tudo certinho na calcinha, aqui no bumbum, agora veste, entende? Dá autonomia para ela. Não sei se foi aqui que eu falei da menininha que ela não sabia baixar a... Foi. Hoje ela virou para tio, eu quero ir no banheiro fazer cocô. Falei, vamos embora. Vai. Mas eu não sei, aí, para não falar piorar, né? Para melhorar a situação da criança, eles me colocam a criança de short jeans, de botão aí. A criança sabe nem abaixar no primeiro abrir o botão. Falei, mas a sua mãe ajuda muito a tia Viviane, né, meu amor? Né? Tipo, amor, é assim. Aí já abotoei, abaixei o zip e ela já ia assim, ó, bem da escola. Eu falei, não, meu amor, você tem que fazer isso dentro do banheiro, não pode fazer fora, não. Senão um monte de coleguinha vai ver seu bumbum, não pode, não. Aí fui eu com ela pro banheiro. Agora abaixo, eu fico na porta, e ela fica lá dentro do banheiro. Eu falei, agora abaixa o shortinho. Aí ela foi e abaixou. Agora abaixa a calcinha. Abaixou. Sentou no vaso, fez a necessidade dela, né? Ajudei ela, assim, fala que não consegue ainda. Aí vai conseguir muito isso. E aí, quando ela terminou, ela foi, pegou, falei, agora se veste. E eu na porta. Falei, agora você vai pegar primeiro o quê? A calcinha. Aí ela foi, pegou a calcinha e subiu. Aí embolou, porque isso é normal, de embolar. E ela é meia protuberante aqui no bumbum. Aí a calcinha ia no... Aí eu falei assim, agora você tem que olhar aqui atrás no bumbum, se tá certinho. Aí eu falei, ó, aí ela foi mexer pra lá, mexer pra cá, e não continuou ainda meio torto. Falei, licença, tia vai consertar. Aí consertei a calcinha dela, tudo certinho. Eu falei, ó, tá embolada aqui em cima. Ela foi, ajeitou a calcinha, tudo certinho. Falei, tá certo a calcinha? Tá, tia, agora você sobe o short. Aí ela foi subir o short, ela, tia, mas eu não consigo. Falei, você vai conseguir. Mas hoje o tia vai apontar. Mas amanhã, se você vir, você vai tentar abrir a bermuda. Então, tipo assim, olha que avanço. A gente está em fevereiro ainda. As aulas começaram lá no dia 4. Nossa. Entende? Então, precisa de quê? De incentivar. Entende? Então, quando
grande atividade motora, como é o controle dos movimentos. É por conta disso, porque alguém incentivou ela a ter esse controle. Consegue escovar os dentes. Então, tipo assim, quando você deixa a criança escovar os dentes, e outra, né? Nós somos a referência delas. Então, se ela vê o pai e a mãe escovando os dentes na frente do espelho, automaticamente ele está observando os movimentos do pai e da mãe. Então, automaticamente ele vai saber que ele tem que escovar os dentes, né? Deixa escovar os dentes e depois faz um check-up, né? Ó, então, escova, vamos escovar junto, mamãe, papai, vamos escovar. Na escola, junta todo mundo na escola, ou se não, de 3 em 3, vai lá, vem com os 3, coloca a parte de dente na escovinha deles, deixa eles se escovarem. Por quê? Vai ser exemplo para o outro. Entende? Desenvolvimento intelectual. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Adquiriu já um vocabulário alargado, manifesta um grande interesse pela linguagem, falando incessantemente. Compreende ordens como frases navegativas, articula bem consoantes e vogais e constrói frases bem estruturadas. Exige uma curiosidade insaciável, fazendo inúmeras perguntas. Compreende as diferenças entre a fantasia e a realidade. Compreende conceitos de número e de espaço, mais, menos, maior, dentro, de baixo, atrás. Começa a compreender que os desenhos dos símbolos podem representar objetos reais. Começa a reconhecer padrões entre os objetos redondos, objetos macios, animais. Então, aí, no intelectual dele, na cabecinha dele lá, o que ele compreende, é o quê? Você percebe que o vocabulário deles é muito maior, né, do que com 3 anos, né? Com 3 anos eles ainda estavam iniciando a fala, né? Algumas crianças ela têm um tardio, né, na fala, isso aí tem que ser observado, tem que ser estimulado, mesmo que vá na fono ou não vá na fono, né? Então, a gente vê que a criança de 3 anos para 4 anos, há uma diferença, né? De um serzinho ainda que precisa muito de ajuda com 3 anos, mesmo que eles queiram ser independentes, mas aí você vê que eles com 4 anos, eles pensam que eles são adultos, eles conseguem tudo, deixa que eu faço sozinho, entende? É mais ou menos assim. Compreende a ordem das frases negativas. Então, se você fala assim, não pode mexer ali porque vai te machucar. Então, ele já sabe que ele vai machucar. Mesmo ele mexendo, ele já compreende, né? Ele articula bem as consoantes, as vogais e constrói frases bem estruturadas. Exemplo, eles começam a fazer vira cariocas. Tudo ele coloca um S. Ou eles começam a fazer o porquê, e porquê isso, porquê aquilo. Então, é o cariocas. Por quê? Porque vocês vão lá. Não é nem carioca. Joga tudo para o plural. Vocês vão aonde? Entende? Tudo colocam no plural. Isso é legal porque eles começam a entender que não é só uma, são duas, então eles têm que jogar o S. Ninguém ensina isso para ele. Todas as vezes que você falar mais de uma pessoa, você tem que colocar um S. Eles não sabem, ninguém ensina isso a eles. Então vamos juntar todas as mãos, porque nós estamos assim também, tá? Qual é o seu nome, Chuchu? Marlene. Página 58, Marlene. 59 agora. Agora 59. Mas a gente ainda está no 58. Então, eles começam a fazer isso. Joga, ele joga tudo para o plural.
Então, eles sabem identificar as vogais e as consoantes, tá? Essa tal da curiosidade nunca acaba, tá? Então, por que da curiosidade? Porque ele ainda está em desenvolvimento. Ah, mas ele tem 4 anos, mas ele está em desenvolvimento. Ah, então a curiosidade dele faz com que ele desenvolva muito mais. Porque imagina se a gente não tiver curiosidade, a gente não aprende. Entende? Então, a gente precisa da curiosidade, é igual a gente. Vamos dizer assim, vocês aqui. Muitos aqui sabem cuidar de criança, mas vocês têm a curiosidade de saber como é que é por dentro. Como é que funciona por dentro. Entende? Então, isso se chama curiosidade. Então, a gente tem curiosidade até mais velho. Igual, exemplo, a minha mãe, ela sabe fazer de um tudo. Exemplo, crochê, sabe fazer tapete de barbante, ela sabe enfeitar. Ela pega uma simples garrafa de vidro, vamos dizer assim, de vinho, e se transforma naquelas garrafas bonitas de pérola, com um monte de brilho. Ela sabe fazer isso. Ela sabe fazer mais o quê? Ela sabe fazer flor de meia. Nunca ouviu falar. Flor de meia, ela já fez muito isso na vida. Ela sabe fazer um monte de coisa de artesanato. E a minha irmã também. E você? Não sei. Todos desastre. Crochê faço do lado errado. Não. Agora você me dá um painel para fazer. Painel De escola. Eu monto maravilhosamente. Me dá uns balões, não sei fazer esses bonitos assim, né? Mas eu monto balão. Eu monto balão, faço. Hein? Me dá alguma coisa de cortar, me dá alguma coisa de EVA para me fazer, para me enfeitar. Vai sair lindo. Agora não me manda fazer crochê, não me mande, não. Igual eu. Você mandar ela fazer uma decoração de aniversário, ela faz maravilhoso. Manda eu fazer, não sai com dano. Não sai, não sai. Agora, manda ela fazer lá um bolo, um salgado, ela não sabe fazer, eu não sei fazer. Então, Cada um tem um dom. sim. A minha mãe é costureira, salgadeira, boleira, faz tudo. E é costureira ainda. Meu salgadinho, sou apaixonada por Minha mãe salgadinho. faz cada um lindo. Então, por mais que nós, mesmo de idade mais avançada do que eles, temos essa curiosidade de aprender coisas novas, imagine eles, que estão ainda na flor da idade. Vocês estão bem aqui? Está geladinho? Está gostoso? Tá. Outra coisa, compreende diferenças entre fantasia e realidade. Então, numa história, na escola, ele sabe a hora que é para ele entrar na história e a hora dele sair da história. Ele não pega o sonho da história, né, o que faz imaginação, e traz para a vida real. Ele sabe deixar lá e traz a realidade. A mesma coisa aqui embaixo, tá vendo? Ai, falou que não tem aqui, cadê? Aqui, ó, começa a compreender que os desenhos e símbolos podem representar objetos reais. Exemplo, eles veem um desenho na televisão. Exemplo, o Sonic. Ele veio um desenho do Sonic na televisão, ou filme, ou um desenho, enfim. E aí, ele vê uma letra parecida com a palavra Sonic lá do filme. Ele vai falar, olha, mãe, parece com a palavra que está no Sonic. A letra do Sonic. Então, eles sabem compreender os desenhos e símbolos que podem representar objetos reais. Então, eles pegam o desenho lá, a letra lá do Sonic, e traz para a realidade deles, entende? Então, eles conseguem compreender isso. Compreende ainda também o conceito de números de espaço, mais e menos. Então, eles conseguem saber que isso são 2 folhas ou 2 lápis. Você tem quantos lápis? 2. Então,
eles conseguem compreender isso aí muito mais fácil, tá bom? E conseguem reconhecer padrões de objeto, redondo, macios e animais. Exemplo, você entregar uma coisa para eles e falar assim, olha que delícia, isso é macio. Então, eles vão ter essa noção, porque você trabalhou lá atrás com brincadeiras de quê? De tato, para eles entenderem que aquilo ali é áspero, é mais liso, tem bolinha, não tem bolinha, pode arranhar, pode espetar. Então, eles têm essa noção, tá bom? Desenvolvimento social. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Gosta de brincar com outras crianças quando está em grupo, poderá ser seletiva acerca dos seus companheiros. Gosta de imitar as atividades dos adultos, está a aprender a partilhar, a aceitar as regras e a respeitar a vez do outro. Então, o desenvolvimento dele social está nesse naipe, né? Eles gostam de brincar entre as crianças, né? Mas eles gostam de brincar também em grupo. Exemplo, na educação física. Eles se juntam para jogar bola, ou eles juntam para brincar de bambolê, ou eles se juntam para brincar de casinha. Exemplo, tá? Mas, dependendo da situação, eles gostam de brincar somente com aquela criança. Que isso também acontece. A gente está aqui, as crianças estão aqui brincando. De uma hora para outra, você vai ver dois coleguinhas bem afastados, brincando sozinhos. Isso é normal. Não quer dizer que ele não gosta de brincar em grupo, não. É porque eles não querem brincar mais em grupo, querem brincar só os dois. Tá? Isso está falando aqui. E tem aquela situação também, né? Ô, tia, fulano de tal não quer brincar comigo. Falou que não é minha amiga mais. Isso acontece também. Um exemplo foi ano passado. Nós tínhamos a menina do grupo 5. Ela era bem nitidinha, né? A mãe dela era mais simples, mas o pai dela, eles são separados, mas é como se ele dava coisas de valor para ela, de marca para ela, e mostrava, olha, eu estou te dando uma coisa de marca, tá? Eu estou te dando uma pulseira de ouro, então cuida, porque é muito caro. Então, ela chegava na escola, olha, tinha uma pulseira de ouro, muito caro, custa mais de R$1.000. Com 5 anos? Com 5 anos. Por quê? O pai colocava isso. E aí, um belo dia, as meninas estavam brincando entre elas lá. E aí, uma menininha ficou afastada de cara emburrada. Aí eu fiquei observando. E eu sabia que era ela que tinha feito alguma coisa. Aí eu falei, o que foi, filha? Vem cá. Ah, não sei quem fez isso, falou que eu tenho cabelo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e falou que não quer ser mais a minha amiga. Aí eu fui e virei para ela e falei assim, olha para frente. Aí ela olhou para frente, e a menina estava olhando para mim. Eu falei, você está vendo tanto de coleguinha aqui? Aí ela, aham. Eu falei, então, você não precisa dela, não. Vai brincar com quem quer brincar com você. Aí a menina ficou bem olhando para mim, tipo assim, ela tá falando isso mesmo? Eu falei, vai brincar. Se ela não quer brincar com você, deixa ela para lá. Porque aqui na sala a gente não tem disso. Aqui na sala todo mundo tem que brincar com todo mundo. Aí ela foi, eu falei, para de ficar assim, vai lá beber água, porque é tudo pra gente assim, né? Vai beber água e vai para brincar, né? Porque, às vezes, até eles saírem da sala, dependendo da situação que acontecer, até eles saírem da sala, beber água, esparecer, ver outras crianças, aquele assunto se passou e volta para a sala de aula como se nada tivesse acontecido. E aí, quando isso aconteceu, ela voltou para brincar com as outras meninas e deixou ela de lado. Aí, essa menina que truncou a cara. Aí eu... né? Falei, vem aqui, bonita, vai. O que está acontecendo? Aí ela,
ninguém quer brincar com você quer o quê então, filha? Falei, você está maltratando suas amigas. Você não quer deixar suas amigas brincar. E aí, como é que faz? Aqui é todo mundo, não tem um predileto. É um brinquedo de todo mundo, então tem que brincar com todo mundo. Vai lá, pede desculpa o colega e volta a brincar. Ela foi lá, pediu desculpa e voltou a brincar, como se nada tivesse. Entende? E tem professor que gosta que os alunos se resolvam entre eles. E aí, o se resolvam entre eles pode dar um superpezinho. Porque, dependendo da situação, o aluno que ficou ofendido não quer conversar com aquela criança que quer pedir desculpa. E tem criança assim, que ela vai aceitar o desculpa depois. O agora está na flor da pele. A minha sobrinha era assim, ela não pedia desculpa, não. Então, a gente também tem que saber. Aí a mãe dela ficava com ela e no outro dia ela ia pedir desculpa. Tozinho por isso. Então, querendo ou não, o professor também tem que respeitar isso na criança, porque é o momento dela. Mas ela tem que entender que ela precisa pedir desculpa a isso do que ela fez. Que isso é errado, que não pode, que na sala não pode, tem que insultar o colega, poderia parar. Imagine se todas as crianças fossem desse jeito na sala de aula. Entende? Então, ia dar uns B.O.zinhos meio complicado. Outra coisa, gosta de imitar atividades dos adultos. A gente vê desde o começo que a criança o adulto é o espelho da criança. Então, quando fala assim, gosta de imitar atividades dos adultos, uma hora ou outra na sala de aula, você vai ver assim, tia, me dá uma folha para me desenhar. Aí eles vão ficar meio assim, fulano de tal, presente. Fulano de tal, presente. Eu sou a professora. Entende? Então, eles vão imitar a gente na sala de aula. Ou vai imitar alguma coisa que os pais fazem dentro de casa, na hora de brincar de comidinha, exemplo. E aí eles vão falar assim, então, filhinho, comidinha na boquinha. Aí a criança se finge de neném, né? E fica, É engraçadinho. É só ver. Gente, ela tá rindo de mim, gente. Olha, eu tô dando só aqui em da aula e ela rindo de mim. Olha, gente. Você faz direitinho. Isso, gente. Não tem nem como fazer igual. Então, e outra coisa também, né? Como eu já, não sei se eu falei aqui, que como nós somos os espelhos dele, então nós temos que se comportar, né? A fala, o jeito de agir, o jeito de falar, o modo de brincar com eles, porque dependendo da brincadeira que a gente fizer, ele pode levar essa brincadeira para dentro de casa e os pais vão gostar, entende? Então, tudo isso tem que ser visto e analisado. Olha, será que isso é legal? Antes de fazer a brincadeira, será que isso é legal? Será que isso vai interpretar diferentemente dentro de casa? Quando ele for brincar, os pais vão saber brincar do jeito que eu estou brincando aqui? Gente, tudo isso tem que ser analisado também. Não adianta só, vamos fazer brincadeira, exemplo de chão e lava, que tem que subir nas coisas. Dependendo de onde se estiver dentro de casa e começar a brincar disso, vai parar, vamos dar brincadeira. É perigoso, mas por quê? Ele vai ter que subir alguma coisa alta. Entende? Então, isso é perigoso. Dentro de casa é perigoso, mas na escola não. Por quê? Não tem nada para ele se machucar assim, né? Porque de 4 a 5 anos, não tem nada assim. É só as mesinhas e as cadeiras. Tá? E aí, está a aprender a partilhar, aceitar as regras, a respeitar a vez do outro. Quando a gente fala aprender a partilhar, lembra que da outra vez a gente viu da outra característica que eles não gostam de partilhar, que eles fazem birra para partilhar, que eles fazem os brinquedos. Aqui, com 4 anos, eles já têm um entendimento que eles precisam compartilhar.
né? De partilhar com o outro. O brinquedo, a vez dele, tipo, a experiência dele, exemplo, lá na escola, toda segunda-feira a professora faz uma roda de conversa. O que seria essa roda de conversa? A primeira coisa que ela faz, quando ele chega na sala de aula, é saber como é que foi o final de semana deles. Então, cada um partilha como foi o seu final de semana conosco. Então, isso também faz com que ele faça isso, né? Ele partilhe isso dentro da sala de aula. Então, tipo, exemplo, se o coleguinha falou que ele foi na pizzaria, talvez o coleguinha B não foi na pizzaria, não foi lugar nenhum, ficou em casa trancado, sem brincar, sem nada. Ele vai fazer, tia, eu fui na pizzaria também. Não foi lugar nenhum. Entende? Existe isso também. Porque ele pensa que pode ser igual ao outro. Entende? Então, quando ele aprende a partilhar, acontece isso. Isso sai naturalmente deles, quando eles aprendem. Né? É algo deles. Quando a gente vê que a criança é mais quietinha, é mais tímida, quando ela começa a se soltar, isso é bom. Porque ela vai começar a se soltar e aí ela vai conseguir fazer aquilo que é necessário, né? Ela vai interagir com os outros. Aceitar as regras, exemplo. Na sala de aula tem as regras da sala de aula, não pode bater, não pode beliscar, tem que pedir para ir ao banheiro, para ir beber água, tem que fazer atividade, tem que respeitar o coleguinha. Então, isso aí se torna as regras, né? Exemplo também, na aula de educação física, tem que brincar aqui, não pode ir para lá. Eles obedecem às regras. Outro exemplo, na aula comum, tem que fazer só isso aqui, não pode fazer outra coisa, primeiro tem que fazer aqui, tá? Então, eles conseguem compreender as regras. Respeitar a vez do outro. Exemplo, igual a gente faz a roda de conversa lá na escola. Então, eles sabem que é a vez de cada um. Igual, na fila, tem que respeitar a fila, porque cada um vem um atrás do outro, tá? O desenvolvimento emocional. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pesadelos são comuns nessa fase. Amigos imaginários importantes para fantasiar. Exibem muitos comportamentos desafiantes ou positivos. Os seus estados emocionais alcançam o extremo. Por exemplo, é desafiante e depois bastante envolvimento. Tem uma confiança crescente em si próprio e no mundo. Então, tá bom. No emocional, a gente vai ver que, primeiro item aí, os pesadelos são comuns nessa fase. Lembra da insônia? Uma coisa ocasiona, obrigada. Ocasiona outra. Exemplo, a criança, depois que almoçou lá na escola, deitou para dormir, ela está dormindo, do nada ela acorda chorando. Isso pode ter sido um pesadelo. Tá? Então, acolha, converse com ela agora está na escola, que foi só um susto, que isso vai passar, que ela está ali na sala de aula com os amigos, com a professora, com a cuidadora, com o auxiliar. Leve ele lá para fora para ele se tranquilizar, dê água, converse com ele, brinque com ele, para ele esquecer que aquilo lá é real, que não passe de um pesadelo. Tá? Outra coisa também, ter amigos imaginários é uma grande capacidade de fantasiar. A gente vê aqui atrás que eles... Cadê ele? Cadê o treino? Aqui, compreende a diferença entre fantasias e a realidade. Mas, aqui atrás, no desenvolvimento emocional deles, eles têm amigo imaginário e uma grande capacidade de fantasiar. Então, eles ainda continuam fantasiando. Exemplo, uma aluna minha de sábado falou assim que o filho dela gostava muito de super-herói. E aí, um belo dia, ele vestiu a roupa do super-herói e foi para a janela. Isso aí ele está fantasiando, ele acha que ele é um super-herói. E ele ficou agarrado entre uma casa e a outra. Então, isso é fantasiar. É ir além da fantasia normal, que ele
está fantasiando, na brincadeira, e aí ele para a brincadeira, ele sabe voltar para a realidade. Ele sabe que ele não é um super-herói. Mas aí tem as famílias que incentivam isso muito mais. E aí pega a criança, vira que ela é um Homem-Aranha, e vai levando a criança para a parede. Isso aí, uma criança, uma hora, vai poder fazer sozinha. E aí, se você não tiver perto, a criança vai fazer o quê? Vai se machucar. Então, isso é muito perigoso, né? Por mais que seja legal, porque o emocional dele está sendo motivado, essas coisas assim, é perigoso. Tem que mostrar para ela que existe uma realidade depois da brincadeira, né? Então, saber brincar de super-herói, de princesa, de fada, de unicórnio, enfim, mas saber trazer a criança para a realidade também. E uma coisa também que a gente tem que ficar de olho é os amigos imaginários. Muitas crianças falam assim: ô mãe, você não vai dar não comida para o meu amigo? Que amigo, menino? Um amigo imaginário, mãe. É o Klaus. Então, tipo assim, não existe amigo imaginário. Então, tem que trazer ela para a realidade, tá? Isso existe na cabecinha dela. Então, nós, adultos, temos que trazer isso para a realidade. Ó, o Klaus não está aqui. Não tem ninguém do seu lado. Entende? Com naturalidade, com calma, porque isso é fácil, isso vai passar, tá? Claro que, tipo assim, existe aquelas pessoas que ainda sonham com as coisas, né? Que existe mesmo um amigo imaginário. Mas aí essas crianças têm que ser tratadas, tá? Porque isso não é normal, tá? Só voltou você, não foi? Sim. Eu ainda não sei qual é o brinde, tá? Eles devem postar alguma coisa no grupo. Cadê? Procura frequentemente testar o poder e os limites dos outros. Exemplo, fulano de tal, não mexe aí na tesoura porque a tesoura vai te cortar. Ou senão ela está aqui, ó, com a tesoura na mão aqui, ó, tentando cortar, olhando para a sua cara. Então, eles testam mesmo. Ou senão você fala assim, poxa vida, fulano de tal, já é a quarta vez que eu falo com você, para você não puxar o cabelo do coleguinha, você está puxando. Isso é testar a paciência. Você vai testar. É testar. Então, a gente tem que fazer o quê? Pulso firme. A tia falou para você não puxar. Então, você senta aqui ou vai pensar ou vai pedir desculpa quando alguém não puxa mais. Na escola onde eu estou, não pode pedir. Como, gente? É muito perfeitoso, sei lá. Método lá. Aí Método Montessori? a criança, se quiser fazer que consegue, se não quiser, ela não é obrigada. Vai ensinar a criança muito. Não é obrigada. Aí no dia que eu cheguei, eu tô falando, peço desculpa. Aí ela, só tem que ver. Gente, que Como que a criança... Aí a criança foi machucada, chega reclamando. Aí eu chego para quem mais foi e falo assim, tá vendo o que você fez? Ela tá sentindo dor, você acha que você quer? Aí às vezes ela fala assim, não, às vezes ela fala assim, por isso que eu tô falando, aí ser pai quer fazer o tão violento. É difícil, viu? Na aula passada, parece que lá não pode abraçar, né? Você disse. Pois é. Não pode As crianças não podem ser abraçadas pelos adultos. não pode ficar abraçando. E agora já não pode pedir desculpa. Entre eles pedem desculpa se eles aprenderam isso, se não aprenderam. Não é obrigação de vocês ensinar. Então, se a família não ensinou a pedir desculpa na escola lá, para ele é comum. A gente pode levar ele a pensar, mas não pedir desculpa. Meu Deus. Não existe castigo. Isso aí, a pessoa, esse método Montessori, ele fala o seguinte, que a criança ela é o centro do aprendizagem, né? Então, tudo se envolve na criança. Vamos procurar?
Acho que a gente já falou. Sim. É porque a base dele é da família, né? Ele foi isso, mas ele foi. A pedagogia montessoriana é fundamentada na observação e, por isso, dá suporte ao desenvolvimento infantil de forma especialmente eficaz. Deixa eu ver outra coisa aqui. São pessoas falando sobre o método. Não creio que haja um método melhor que o montessoriano para sensibilizar as crianças, sobre as belezas do mundo e para despertar a curiosidade. Não é isso Montessori, não, tá? A essência da educação Montessori é romper a ideia de que as crianças são seres incapazes e dependentes dos adultos, oferecendo a cada criança um ambiente no qual ela possa desenvolver habilidades e hábitos para uma vida mais autônoma. Não fala que não pode dar abraço, não fala que... Cada escola é escola. Infelizmente. Vai à procura de outro. Porque você tem cara de, tipo assim, de querer cuidar. Entende? Vai procurando outro. Fique nela, mas vai procurar outro. Eu também não ia dar Porque não sei se você está lidando muito bem com isso. Porque eu não me sentiria bem. Eu também não. Aonde eu não posso, claro que cada uma tem um jeito, tá, gente? Aonde a gente não pode abraçar, onde a gente não pode ajudar, onde a gente vai falar assim, poxa, meu amor, você machucou quando é que você pode pedir desculpa. Entende? Mas aí é cada um. Né? Eu sei de uma, que a criança tinha que ficar chorando assim, aquele. Assim, assim, no balanço. Não pegar, não. Deixa chorando. Não pode beijar, não pode pegar, não pode acalmar. Mas é cada um, hein? Se ela se sentir bem na escola, sim, cada escola tem seu negócio, não é todos são iguais. Mas aí é o seguinte, lá ela tem que ser profissional. Sim. Se não pode, não pode, pronto, acabou. Mas ela não pode levar isso para a vida da realidade dela. Que é dentro de casa, que é, né? Se precisar de ajudar alguma criança no meio da rua, ela vai ajudar, entende? Mas é isso, não. Eu me sentia. Não deixe fora d'água. Ué, mas fazer o quê? É a ordem que tem na escola, né? Se a pública fosse assim, imagina. Do jeito que as nossas crianças necessitam de carinho, de afeto, imagina. É estranho. Mas, enfim, né? Então, eles são muito desafiantes e opositores. A mesma hora que ele quer aquilo, você tem que dar aquilo e pronto, acabou. Mas não é assim que a banda toca. Você tem que mostrar para ele que não é assim, não é através da pirraça que ele vai conquistar alguma coisa com você. É através... Esse negócio está incomodando vocês também, né? Então, vocês vão para lá. Achando que tem alguém chamando. É porque eu acho que eu cliquei, sei lá, alguma coisa aí que... Não sei tirar isso, não. E aí, tem que mostrar para ele que isso não deve acontecer, que ele tem que controlar as emoções dele. É a mesma coisa de uma criança que tem autismo e TOD, ou ele só tem TOD. O TOD é uma criança desafiadora. Quando você ouve a palavra TOD... Ó, chocolatado. TOD, TOD. Não, TDAH é outro.
O TOD, ele faz com que a criança seja desafiada. Exemplo, fulano de tal, não sobe na janela, porque você pode cair lá embaixo e você pode morrer. Com a minha fala, a criança ela vai se sentir desafiada. Tipo, eu vou subir e eu não vou cair lá embaixo. Tipo, eu vou te desafiar, vou te mostrar que você está errada. A palavra TOD, essa deficiência é TOD. Crianças que ela não aceita o desafio. Ela quer fazer o desafio. Tem. O neto do meu primo tem 3 coisas. Ele tem TDAH, autismo e esse que você falou agora. Quem tem criança com TOD não é fácil, não. Ele é lindo, e não fala ele. Ela tinha, a mãe dela tirou na vara. A minha mãe é Mas isso não tira na vara. Ah, mas não sabe. Não tira. Não sabe iniciar. Mas o que acontece? Não sai na vara. Antigamente, acontece, eu sempre falo, antigamente existiam essas doenças, essas síndromes. Só que a gente não sabia lidar. Então, eu mexia com vara. Eu tenho um irmão que colocava pimenta na boca. Se você falar, eu te coloco pimenta na boca. Ó, se você falar, vou te dar uma ripa, chinelo, entre outras. Entende? Então, antigamente, era se tratado assim. Mas já existia isso há muito tempo. Já existia, só que a pessoa não sabia lidar, não sabia o que era. Era da zona rural, não sabia isso. Entende? Então, hoje nós temos tratamento. Quem a criança ela precisa fazer um acompanhamento, igual a situação dela, ele precisa tomar remédio para o TDAH, para o autismo e para o TOD. Só misturar o leite. Quem vem? Eu ia levar na boca. Esse tá mais fácil. Ele disse que a alimentação dele tem que ser arroz, feijão, tem que ter. Ele não gosta de carne. Tem que ter verdura. Por causa do autismo. Tem que ter verdura. Se não tiver verdura, também não come. É por causa do autismo. Autismo ele tem seletividade em alimentar. Alguns. Gente, quando a gente fala em autismo, não quer dizer que todo autista é igual. Não é igual. Um pode andar na ponta do pé, outro não pode andar no pé, outro pode ficar assim, outro pode fazer assim, outro pode ficar rodando assim, igual um filho tonto, outro pode bater a cabeça na parede. Hoje eu estava no banco, tinha um menino, olha, você falou, ele ia na pontinha de pé. Sim. Aí voltava, aí para cima, ficava. Ventilador, pode ser, negócio de ventilador, pode ser que fica horas em espelho. Nós tínhamos no ano passado uma menina que adorava o espelho. Então, ela ficava no bebedouro. No bebedouro. Aí, a gente fazia filinha, né? Que a gente cantava antes de entrar para a sala. E aí, cada um ficava na sua fila da sua idade. E ela simplesmente saía da fila e ficava ali. E ali ela cantava, ela dançava na frente do espelho. Na frente do bebedouro. E aí, tipo, ali ela pulava, ali ela cantava, ela dançava, tudo ali. Então, tipo assim, é dela. E aí a professora falava assim, gente, eu não dou conta dessa menina. Porque meninas autistas são raros. Porque o autismo dá mais em menino. Tá? Por isso que o cordão, esse aqui não é tanto, mas o verdadeiro cordão de autismo, ele é mais no azul marinho, no azul caneta, né? Porque ele chama mais atenção para os meninos, dá mais menino do que menina. E aí o vermelho é os pontos que é das meninas. Eu me paro mesmo. Esse aqui é só para dizer, mas o verdadeiro de autismo, eu estou com fome, eu acho. O professor ele vai fazer 19 anos. Aí ele é muito dependente da minha mãe. E ela acostumou assim, para ela como se fosse o bebê dela. Aí ela vai fazer bariátrica, eu quero ver. Ele só come que ela dá na mão. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ele é mais no azul, ó.
Ai, não consigo. Você só tem... Mas é o quê? É autismo? É mais no azul do que no vermelho. O vermelho é pouco por conta de menina. Eu vejo mais esse mais colorido. E por que que é um quebra-cabeça? Alguém sabe me explicar? A cabeça dele se encontra. Quem dera, era só puxar e desafiar. Não, é porque tudo para eles é encaixe. Isso é mentira. É porque eu falo que o autismo, realmente, eu vejo vários vídeos do Thiago Castro, ele falando que tem que ser tudo explicado. E realmente, o meu filho é autista, né? Nível. E tem que ser tudo explicado. Vamos supor, isso aqui é um garfo, isso aqui é uma colher. Aí isso aqui não tem que falar que o garfo é a colher é o garfo. Tem que ser tudo piada, eles não entendem piada. Não. Ele não entende, ele não. E aí tem que ser tudo. Se a piada tiver como é que eu posso falar? A piada ela tem um duplo sentido. Eles não entendem, Eles né? não Adianta. entendem. Então, por isso que eu sempre bato na Deixa tecla. eu dar um Cada exemplo. autista é um autista. A minha filha tem 23 anos, é autista. Aí, um dia, a gente estava passando, carregando os lixos, aí a mulher que me falou falou assim, era tudo isopor. Aí eu falei assim, nossa, tá pesado, hein? Aí a minha filha falou assim, não tá não, tá leve. E foi, e eu morri. Ela falou, mas por que você tá rindo? Eu falei, você não entendeu ela? Não. Ela falou que tá pesado. Eu falei, não, minha filha, porque é muito leve e ela fez uma brincadeira que tá pesada. Aí ela ficou um tempo depois, ela ficou feliz. Gente, ela foi tão simples. Sim, mas para eles é muito. Aí eu ria mais ainda. O quê? Eu nem sabia que ele era autista, eu fiquei sabendo pela família que eu sei, né? Qual é a característica dele? Eu nem sabia. Quando você estava perdendo, qual era a característica? A gente está mudando de assunto. Vai. Ele E não está na educação ele é muito especial. inteligente, eu estava dele, vai fazer 19 anos. Mas tudo ele. Ele é A bem mãe claro, dele dá ele na mão, ela ele não fala. foi assim. Ele fala. Só o que ele quer. Não, até para. Quase não fala. Aí, para. Ele contratou, né? Aí ele sempre quer o segundo prato. Aí, para ele querer o segundo prato, ele vai comprar a mãe dele. Aí ela sabe que ele quer de novo. Aí, ela que eu não entendo, né? Aí, ela já entende tudo dele. É, porque é costume estar ali todo dia, entende? Mas colocar. Não é nem limite, colocar. Autista ele tem que ter rotina. E outra, essas manias, na verdade, mania. Tipo, tem que colocar o prato na frente da mãe para saber o que quer mais. Não, mãe, eu quero mais. Tá bom. Mas você, mãe, você pode pegar mais comida para mim? Por favor? Mas demora, assim. Gente. Porque eu acho que ela. Muito em função dele ali, ainda mais. Sim. É porque acontece, muitas mães, como a sociedade está falando, que eu acho aí, mãe atípica, não estou contra, tá? Porque mãe é mãe, não é atípico não, mãe é mãe. Por que eles estão colocando atípica? Porque às vezes são mães de 2 autistas, às vezes é um autista e outro não. Às vezes de um autista que depende literalmente da mãe. Sim, então eles estão taxando isso nas mães, né? Não sei como é que vocês acham com isso, mas para mim, mãe de autista é mãe de autista. Como qualquer uma outra com autista ou não. Mãe e mãe. E aí, muitas famílias colocam as manias neles. Tipo, igual esse exemplo, coloca o prato na frente da mãe para saber o que quer mais. Não é mais fácil você ensinar para você pedir, a criança pedir? Então, por mais que eles vão ter um problema na fala, isso é normal, né? Do autismo. Mas uma fono, com alguma coisa, a família incentivar isso, melhora a vida da criança, né? Mas vamos voltar para a nossa matéria? Quando a gente entrar no educação especial e autismo, a gente fala sobre isso. A aula de autismo é só aula de autismo. Não tem como dar outra matéria. Porque
todo mundo só fala nisso. Todo mundo fala isso. Tá tipo uma moda, né? Sim, Uma sim. coisa. Entendi. Mas é Fala, né? Acho que vai dos pais mesmo, né? O homem já faleceu já. Quando eu soube que meu filho está com TDAH. Eu fui descobrir, na verdade, assim, quando ele é adulto, sintomas dele, entendeu? Porque até então, eu vi, assim, diferença, mas, assim, ele é muito inteligente. Hoje, eu tive 23 e vai 24 anos. Mas ele mesmo foi se descobrindo, foi tirar junto. Porque Ele percebeu que não era normal. não, porque ele é assim, ele é muito elétrico. Então, para ele, igual ele estava trabalhando numa empresa que ali, era só aquilo, aquele mesmo serviço. Então, quando ele terminava aquilo ali, ele tinha vontade de aprender outra coisa. Então, lá pela empresa, não deixava, não, terminou ali. Acabou. Aquilo foi dando fadiga nele. Ele chegou a passar mal, da crise de ansiedade. E as Ele só pessoas tem TDAH? que não saiba, o médico, né, quando Eu acho que assim. eu levei o doutor Felipe, né, ele, na época até, quando ele foi dispensado da empresa, porque ele deu graças a Deus, que ele não estava aguentando mais ficar naquele Porque jeito. talvez o que acontece? Aí Quando o estado dele está muito avançado. Porque o que acontece? Quando a pessoa tem TDAH, é a pessoa que ela não consegue compreender aquilo que você está pedindo para ela. Exemplo fácil. Aqui, a professora passou no quadro. A criança ela não consegue enxergar mesmo sentada na frente. TDAH é isso. Ela tem dificuldade de entender o que está escrito ali. Então, ela vai olhar para o caderno, vai olhar de novo, vai Não tentar, consegue escrever nada. vai olhar de novo, vai tentar. Ou ela vai lá no quadro, vai contar e vai botar. No meio do caminho, ela vai esquecer. Ela não consegue. Não. Ela precisa TDAH. ela precisa de um remédio que prenda a concentração dela, Aí, que é 4 horas o efeito do remédio. É a tal da Ritalina, que hoje você compra na farmácia sem receita, sem nada. Mas tem o Ritalina, que é melhor, mas é muito Não, mas o Ritalina é o mais comum de todos os médicos que passam para todas as crianças. Ele até pagou a consulta. Com a rescisão dele, ele pagou muito caro, né? A consulta, porque ele estava assim, querendo ajuda. Aí a primeira consulta de que a mãe e o pai, eu fui com ele. Praticamente fiquei 2 horas no consultório, ele queria saber, o médico queria saber de tudo. Sim. Aí ele falou, provável, aí depois ficou comigo, conversando comigo. Ele falou, provavelmente, o TDAH que eu também tenho. Aí depois ele foi me perguntando, ele me pegou desde lá quando era da infância minha. Como era na escola? Isso era muito. Eu gostava de ficar. Eu fui entendendo realmente. Na hora do recreio, eu gostava de ficar sozinha, isolada. Nunca fui de turma, entendeu? Tinha muita dificuldade Na aprendizagem. Até hoje. Eu não tenho vergonha de falar isso. Né? Então, ele falou assim, provavelmente o mais velho tem, mas ele falou, ele fez também história desde lá, falando do velho da minha mãe, entendeu? Sim. E me trouxe para a realidade. Contei tudo que passou na minha vida. E que eu tenho um filho mais velho, né, para fazer 30 anos. Aí ele, provavelmente, o mais velho também tem, mas devido à vida sua, né, o mais velho, você conseguiu equilibrar. Só que o mais novo, aí entrou a Ritalina para ele, e meu filho com droga de remédio, foi muito gasto. Aí hoje em dia, ele foi Deus mesmo, está numa empresa, numa multinacional, trabalhando, faz engenharia de produção. Ele conseguiu, com os remédios, controlar, dedicar. E o serviço, assim, hoje ele está aqui, amanhã está lá, entendeu? É isso que ele gosta. É muito curioso ele. Aí ele falou, agora não só TDAH, não. É assim, né? O médico. Por ele ter
De querer aqui, ficar aqui, daqui a pouco tá lá, daqui a pouco tá ali. Ele não consegue, ele gosta de... É como se ele fosse imperativo. Ou ele acentua o déficit de atenção, ou a interatividade. Tem os dois. Porque na escola era assim, não me dava trabalho, nenhum dos dois. Mas terminava o IDT, aí levantava, a professora ficava chamando atenção, entendeu? Conversava muito. Era desse jeito, não parava. Mas que bom, né? Que bom que conseguiu resolver essa situação do seu filho. Eu estava falando. Aqui, vamos. Os seus estados emocionais alcançam os extremos. Exemplo, é desafiante e logo depois bastante envergonhado. Então, aqui, ele estava te testando e aí você consegue botar ele na linha, mostrar para ele que ele estava errado, ele vai ficar o quê? Envergonhado por causa daquela situação, porque é como se a fichinha dele tivesse caído. Poxa, não precisava fazer aquilo. Então, eu vou ficar envergonhado por conta que eu machuquei meu coleguinha porque pelo meu excesso de raiva, exemplo. Tá? Tem uma confiança crescente em si própria e no mundo. Exemplo, eu consigo fazer as coisas sozinho. Eu consigo ir até a padaria. 4 anos. Tem mãe que é dor e deixa. Né? Mas, quem deixa? Tá. Eu entendi que alguém deixava. Por exemplo, alguém deixa, mas existe, né? Então, ele confia nele mesmo. Tipo, eu sou capaz de fazer aquilo. Ou eu sou capaz de acertar a cesta lá no basquete, na escola. Eu sou capaz de fazer uma atividade onde ele tem uma dificuldade de colocar os 2 pés no bambolê, exemplo. Tá? Vamos lá. Desenvolvimento moral. Dole 1, dole 2. Tem maior consciência que certo e errado. Eu, geralmente, Vou começar a fazer assim, dole 1, dole 2, alguém fala 3, vai. Tem maior consciência de certo e errado. Preocupa-se, geralmente, em fazer o que está certo. Pode culpar os outros pelos seus erros, dificuldade em assumir a culpa pelos seus comportamentos. Então, aí, o primeiro item, ele tem a consciência do certo e do errado. Exemplo, eu estou mexendo no lanche, na mochila do colega. Isso é errado, ele não sabe que é errado. Mas ele sabe que está errado, mas ele vai mexer mesmo assim. Porque tem um brinquedinho lá dentro da mochila do coleguinha. Que hoje é terça-feira, nem é dia do brinquedo. Porque ele quer ver o brinquedinho que está lá dentro. Isso é errado, porque ele não pode. Mas ele sabe que é errado, mas ele vai mexer por conta do brinquedo que está lá dentro. Ou, exemplo, deixa eu tentar lembrar aqui outro exemplo. Abrir a torneira e ficar lá. Ele sabe que isso é errado. Ficar lá brincando com a água. Esquece da vida. Esquece que tem atividade para fazer. Mas aí alguém fala, ô meu filho, volta para a terra. Vai. Ele, automaticamente. Ou outro exemplo. Talvez ele viu alguém batendo no coleguinha. E aí ele vai se defender porque ele acha certo. Ele defendeu o coleguinha. Entende? Outro de baixo, que pode culpar os outros pelos seus erros. Muitas das vezes, foi você, fulano de tal, que bateu no coleguinha? Fui eu, não. Foi fulano. Mas fulano está falando, foi você? Não, fui eu, não, tia. Foi fulano. Não fui eu. Eu estava aqui, entende? Então, muitas vezes, eles culpam os outros, porque vai ter alguém para brigar comigo. Puxar minha orelha. Principalmente quando eles são irmãos. Sim, tem isso também. Por isso que é importante, irmãos, em escola e em salas separadas. Em casa também, assim.
Não, Muitas das vezes a escola faz o quê? não, mas agora não. Mas é errado. Agora eles estão contra. Separado. Ainda mais gêmeos, eu sou gêmeos. Né? Sempre tive que estudar na mesma classe da minha irmã. Não é que faziam isso. Você sabe por quê? Brigava, Você sabe por quê? Chuta. Por que que eles colocavam os dois irmãos Eu não era juntos? gêmeos, eu não era gêmeos, eu tive que esperar a minha irmã ganhar a idade para estudar comigo. Tem isso também. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a criança ela não queria estudar longe da irmã. Isso. Porque são gêmeos. Você te faltava. É Mas isso aí. agora ele não está. Quando eu entrei lá na escola, nós tínhamos duas gêmeas. Era gêmeas mesmo, porque eu falava assim, deixa eu ver todo dia, eu falei, deixa eu ver a característica de vocês. Eu não conseguia ver a diferença das duas. Então, eu, tipo assim, uma era, tipo assim, a Xuxinha era a cor diferente. A professora Xuxinha laranja, a Xuxinha verde. Era assim. Porque as duas eram idênticas, e como é que eu vou saber quem era quem? Lá na minha casa tem Vitória e Valentina. Elas têm 8 anos. Até hoje eu não sei quem é Vitória e Valentina. Gente, não dá pra fazer. Qual que é? Lá agora também tem os gêmeos. Tem 12 anos, eu também não sei. Não dá, não, gente. Aí eu falava assim com ela. Aí eu falava, mais ou menos. Chama uma aqui e olhar para você. Lá é o A, tem o A e o E. E é misericórdia. O A e o E. Aí eu não. Assim é mais fácil. Então, a Valentina, babá ou Vivi? Pelo amor de Deus. E aí, a gente tinha esse grande empecilho na sala de aula, porque as duas eram na mesma sala do 5. Só que não, elas não aceitavam ser trocadas de horário, porque eram acostumadas a ficar ali no mesmo horário. Então, era isso. Porque aí a gente falou com a mãe, falou, no primeiro ano delas, depois das sementes, vão para o EMEF, né? Tenta trocar elas de sala, porque senão elas não vão aprender, porque na sala de aula era assim. Se uma conseguisse terminar primeiro do que ela, a outra chorava. Porque a irmã terminou. Era assim. Eu só troco a cadeira e fazer, não fazer. Não. Aí como é que aprende, gente? Tá, olha só, gente. Estou vendo que se pegar uma criança com uma sala com gêmeos, vai fazer isso. Então, ou era o contrário. A irmã sabia fazer a letra, ela não sabia, ela tinha dificuldade. Então, ela chorava porque a irmã conseguia e ela não. Então, essa era sempre a barreira entre os gêmeos na sala. Por isso que antigamente deixava e agora eles tiravam. Por conta disso. Por conta disso. Então, pode culpar os outros pelos erros pelos seus erros. Vamos lá, característica. Eu acho que não vai dar tempo. Característica dos 5 e 6 anos. Vai dar? O quê? Agora são que horas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dou-lhe. Agora, Vai. Vai, já. gente. Seus movimentos são mais precisos e coordenados. Move-se com agilidade e flexibilidade. E demonstra não só ao caminhar e correr, como ao desenhar, recortar e rasgar papéis. Apresenta vocabulários amplos, gosta de conversar, fala o que pensa, pergunta por que acontece uma coisa e não outra. E por isso, faz tanta pergunta. Estabelece boa conversação com você, com os membros da família e os vizinhos. Já entende que existe coisa que ele pode e outra que ainda não pode fazer. Sente-se útil em ajudar nas tarefas de organização. Interessa-se pela opinião das pessoas, assim como está de bem com elas. Manifesta prazer no ambiente em que convive. Gosta de participar das atividades sociais organizadas na sua comunidade. Expressa o desejo de ir à escola, aprende a ler e a escrever. Então, aí a gente vê que houve uma mudança, né?
de 3 anos, 4 anos e 5 anos. Aonde que os movimentos deles estão mais precisos, então eles conseguem correr, conseguem pular, conseguem virar cambalhota, virar estrelinha, eles conseguem tudo. Fala até demais. Até demais. E aí chega a fase dos porquês. Por que aquela pessoa, a gente paga mico, né? Tanto dentro da escola, tanto fora da escola, quem é pai, quem é mãe. Por quê? Por que aquela pessoa está andando, e não fala baixinho no ouvido não, tá? Por que aquela pessoa está andando de muleta? Por que aquela pessoa é cega? Por que aquela pessoa está andando com bengala? Por que aquela pessoa tem cabelo ruivo? Por que Porque a barriga é grande. Neném não é o quê? Mas aí eles não falam, tipo assim, eles não têm filtro. Igual eu já falei com vocês. Eles não têm filtro, eles vão falar mesmo. Ainda mais com 5, 6 anos. Que eles já sabem de tudo, sabe olhar para a palavra, sabe o que está escrito, dependendo da criança. Então, eles vão querer saber o porquê deles. Por que você tem o cabelo azul? Entende? Eles vão querer saber da onde que vem o neném. E tudo isso. Da cegonha, vai lá. Aham. E aí, eles aqui, ó. Cadê ele? Sente-se útil em ajudar na tarefa de organização. Então, eles vão se sentir muito úteis. Quando a gente faz assim, não sei se foi o que eu falei, eu sempre falo isso porque eu tenho muita turma, tá? Que é legal, interessante você colocar uma criança todos os dias como o aluno estrela do dia, o ajudante, né? Então, você vai fazer com que ele seja útil na sala de aula. Colocando uma estrelinha no peito dele, colocando assim, o ajudante do dia. Você faz com que ele vai ajudar as outras crianças que precisam de ajuda. Então, ele torna-se útil na sala de aula. Em casa também. Em casa também. Exemplo, junta os seus brinquedos. Vamos jogar o lixo na lixeira com a mamãe? Dá um lixo no banheiro que é simples. Mas 5, 6 anos tem que ter cuidado. Coisas vasilhas, Coisa mais seca. mas o prato tem que ficar de olho porque é vidro, copo tem que ficar de olho porque é vidro, talher, colher ou garfo, faca, não, porque pode se cortar, porque eles ainda não têm essa mentalidade que a faca corta. Eles sabem que a faca corta, mas ele não tem o entendimento que a faca pode cortar o dedo e machucar e sangrar e tremer. Então, trazer ele mesmo para ser útil, né? Porque aqui, né, ele é uma criança, um corpo de criança com mente de adulto, vamos dizer. Então, eles gostam de ir para a escola, gostam de aprender, gostam de ler, porque quando eles falam assim, tia, eu aprendi uma palavra, exemplo, eu li uma palavra, ou eu ganhei um livro, entende? Eles gostam disso, tá? Como auxiliar uma criança na faixa etária dos 5 a 6 anos de idade? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, 3. Já. Pode ver. De acesso à realidade, realismo, brincadeiras, a criança cresceu mais, precisa muito de atenção. Quando o beijar, sorrir fazendo com que ela se sinta feliz, alegre e segura. O convívio da criança com seus familiares deve ser baseado no respeito, no afeto e no diálogo, na compreensão e no exemplo. Nessa fase, houve pequenos problemas para ele poder parecer grande, saiba compreender e procure saber o que o entristece ou desgosta. Manifesta sua alegria quando fizer algo sério. Deste modo, estará ajudando no amadurecimento e, aos poucos, assumir responsabilidade. Repreenda quando a criança fizer alguma coisa inadequada, mas converse explicando o porquê.
Estimule-o a se vestir e a se despedir sozinho. Escovar os dentes, lavar as mãos e se pentear. Elogie e parabenize quando fizer bem, falando como está bonito. Lembre-se que a criança deve continuar aperfeiçoando o manejo dos talheres, com carinho e paciência, em que não fale com a boca cheia, mas que faça deste momento um momento socializador. É muito importante para a criança ser ouvida e atendida, mas deve aprender a esperar a sua vez e não interromper quando os outros estão falando. A criança sente satisfação e prazer em vivenciar atividades que estimulem a criatividade, imaginação, construção dos pensamentos que possibilitem estabelecer novas relações. Parei aqui, daqui a pouco a gente volta para trás. Primeiro aqui, dê afeto e realize brincadeira. Vocês já viram no Instagram que tem um professor na porta da sala de aula, que tem um monte de quadradinho aqui, mãozinha, então, aquilo ali, você já inicia o que com a criança? Ela já se torna feliz. Porque existe alguém querendo comemorar o bom dia dela. Né? Então, quando eu falo assim, dê afeto, isso é um momento de afeto. Realize brincadeiras, isso é uma brincadeira. Porque automaticamente, vendo um professor de educação física, exemplo, né? Ultramonte, com aquela criança pequenininha, batendo ali na dancinha e ele dançando, aquilo ali já é uma brincadeira. Né? Ou bate a mão, ou bate a cintura, e aí isso é uma brincadeira. Né? E isso é legal trazer para o dia da criança, porque faz com que ela tenha afeto com você, uma amizade, né? Vamos dizer assim, todo, com você e com as outras crianças. Né? Ali também, a criança cresceu, né? A criança já não é mais aquele bebezinho, onde você precisa ajudar ela a comer, que usa fralda, que não precisa desfraldar. É uma criança já que é independente, autonomia própria, já fala muito bem, né? Claro que tem crianças que ainda precisam de ajuda, com 5 anos na fala. Isso é normal, tá? Porque talvez tenha uma língua presa, ou talvez tenha uma língua duvidosa, então ela precisa ser analisada, né? Outra coisa, o convívio da criança com seus familiares deve ser baseado no respeito, no afeto. Então, mais uma vez, a palavra afeto, né? Tanto da escola, tanto de casa. Se não tiver isso, nada feito. Manifeste sua alegria quando fizer algo certo, positivo. A criança ajudou outro coleguinha, parabéns. Conseguiu traçar a letrinha do nome dele? Caraca, você conseguiu, parabéns. Exemplo, hoje a gente deu uma atividade que era para pintar um ar. Muitas crianças não conseguiram pintar o ar, mas a gente sentou com as crianças, e falou, pinta aqui para a tia Viviane, pinta aqui para a tia Ruth, agora procure outros as em volta e pinte com outra cor. Muitas crianças conseguiram, mas com a ajuda do adulto. Então, conseguiu achar a letra A? Isso aí, cara, você consegue. Cadê a outra A? Cadê a outra letra A? Então, eles foram pintando, cada um a letra A. Então, todos conseguiram, todos. Cada um do seu jeitinho. Claro que não estava pintadinho, bonitinho, não. Mas a gente está falando de 4 anos, né? Mas, com 5 anos, eles já melhoraram muito mais na desenvoltura deles do lápis. Então, quando eles conquistam algo melhor, é positivo. Vai lá atrás. Essas atividades essas atividades devem continuar sendo planejadas de forma autoexecutiva. 61, meu povo.
É virar a página. Gente. Vai pra frente. É virar a Pra página. trás, gente. Ai, tá bom, gente. É pra frente, é só virar a página. Vai, pra trás. Eu sei que quando eu te eu entendi. Pelo amor de Deus. Se conheça. Que hoje é terça-feira. Oxi. Nem você. Oxi. Ó, essas atividades ainda devem continuar sendo planejadas de forma a oferecer às crianças possibilidade de contato, uso e exploração de materiais, uso de caixa, latinha, é o que a gente vai fazer semana que vem. Então, quando você dá algo, papelão, papel, tesoura, coisas com que a criança possa fazer, ela fazer, ser o protagonista daquilo, é outro bonito. A criança se sente útil, a criança se sente pertencente àquilo que ela está fazendo. Tá? Na criação de desenhos, pinturas, colagem, modelagem, pode ser utilizado os elementos como ponto, linha, forma, cor, volume, exploração de espaço físico. O desenho deve ser realizado livremente, sem intervenção, sendo importante que seja explorado nos diversos materiais, como lápis, giz de cera, carvão, giz, penas, gravetos, entre outros. Torna-se fundamental o uso de materiais diferentes, tamanho e textura, como papel, cartolina, lixo e areia. Façam com que a criança ela sinta texturas diferentes. Como a gente fez isso lá nos bebês, a gente faz para as crianças de 5 e 6 anos. Porque eles já entendem o que é liso, o que é lixa, o que machuca, o que não machuca. Desenvolvimento geral da criança da faixa etária de 5 a 6 anos. Eu vou ler porque senão a gente só tem 10 minutinhos. Desenvolvimento físico. A preferência manual está estabelecida, né? É capaz de se vestir e se despir sozinha. Olha aí, ó. Lá no 4 e 5, ele ainda tinha dificuldade para saber onde que eram os buracos dos braços, né? Aqui ele é capaz já de se vestir sozinho. Por quê? Você deu autonomia para ele. Então, é um espaço pequeno, porque de 1 ano, vamos dizer assim, mais ou menos, ele já consegue fazer muita coisa durante 1 ano, né? Assegura sua higiene com autonomia. Então, ele consegue se limpar, se vestir, tudo sozinho, tá? Pode manifestar dores no estômago ou vômitos quando é obrigado a comer comida que não gosta. Tem preferência por comida pouco elaborada, embora aceite uma maior variedade de alimentos. Então, quando a gente está numa escola, exemplo, se você force a criança a comer aquilo que ela não é acostumada a comer, exemplo, nós temos crianças que comem muito ovo, ou crianças que comem arroz e feijão todos os dias, criança que come sopinha de letrinha, mas tem crianças que não gostam de macarrão, mas tem crianças que não gostam de feijão, só gostam do arroz. Então, você obrigar a forçar isso, ela pode fazer isso, dá vômito, ela passa mal, porque ela não é acostumada com aquilo. É a mesma coisa de você fazer peixe. Lá na escola, como lá é praia, muitas crianças, elas não são acostumadas a comer peixe. Então, quando é peixe na escola, a gente se diverte. Porque quem come é a gente, porque a gente não gosta. É um outro que come peixe. Então, tipo, eles moram na praia e não comem peixe. Por quê? Isso para eles não é importante. Para eles é importante arroz, feijão e carne. O peixe. Eu amo peixe. Quando tem peixe, eles comem o que tem. Ou arroz, feijão. Ou senão eles deixam o peixe do ladinho. Tem gente que não gosta de peixe, que tá tudo bem. Eu não como peixe com espinho. Só como Mas, não, claro que é sem espinho para eles. Para eles é filé de tilápia. Mas aí o que acontece? Eles chegam no filé de tilápia. Então, eles cortam em cubinho, ou faz assado, ou faz frito, não. Faz assado, ou moqueca. Então, tem muitas crianças que não gostam, e tá tudo bem. Mas tem que ser inserido isso para eles.
Quem não quer, a gente fala, experimenta. Você já comeu peixe? Experimenta. Se você não gostar, tá tudo bem. Mas ele tem que experimentar. E tem outras coisas também, que a criança do lado come peixe e ela não. Ela fica olhando um coleguinha que é muito amiguinho, vê e quer experimentar, e tá tudo bem também. Às vezes, a gente vê, muitas escolas, ela é proibido o auxiliar comer junto com a criança, que eu acho isso errado. Por quê? Se você está diretamente com a criança, se você tem o apoio da criança, tem a confirmação dela, né, exemplo, por que não você sentar na mesa com elas e falar assim, ó, come isso, ó, eu vou ficar com o cabelo grande porque eu estou comendo peixe. Eu estou comendo cenoura porque eu vou ficar com a pele embaixo. Pior do que fazer na escola. Não, no particular não existe isso, mas na pública existe muito isso. Entende? Então, isso é na particular. Então, a gente come, porque sobra muito prato lá na escola, lá onde eu trabalho, né? Lá sobra muita comida, então a gente pede se pode dar um prato para a gente. Tipo assim, sobrou, dá. Se não sobrou, não sobrou. E tá tudo bem também. Entende? Não é uma obrigação, tá? Desenvolvimento intelectual. Ai, gente, fala fluentemente, utilizando corretamente o plural. Lembra? Eu falei? Os pronomes e os tempos verbais. Grande interesse pelas palavras linguagens. Pode gaguejar se estiver muito cansado ou nervosa. Isso aqui a gente tem que ficar de olho também. A gente vê que isso é normal, a gagueira. Gagueira. Mas se isso persistir, tem que ser comunicado aos pais, tá? Porque isso não é normal na criança ser gaga, né? Mas a gente vê que se ela estiver cansada ou nervosa, pode dar uma gagueira. Mas isso é passageiro, tá? Segue instruções e aceita supervisão. Conhece as cores e os números, graças a Deus Pai. Capacidade de memorizar histórias e repeti-las. Exemplo, acabei de contar uma história para vocês. E aí, amanhã, eu vou pedir para eles recontá-la para mim, através de um desenho, ou depois que eu acabar de contar a história, eu pedir para eles recontá-la através do desenho. Eles vão saber recontar uma parte do desenho que chamou a atenção deles no desenho. Beleza? É capaz de agrupar e ordenar objetos tendo em conta tamanho, do menor para o maior. Então, eles conseguem colocar na fila, tipo maior, menor, tudo certinho. Começa a atender os conceitos de antes, depois, de cima, embaixo, etc. Bem como conceitos de tempo. Ontem, hoje e amanhã. Desenvolvimento social. Ai, Jesus! É quando eu deixo emocional e moral só para quando começar a aula de semana que vem. Tá? Desenvolvimento social deles. A mãe ainda é o centro do mundo da criança, pelo que poderá recear a não voltar a vê-la após uma separação. Copia os adultos, que a gente já comentou sobre isso, briga com meninos e meninas, eles não têm essa distinção, está mais calma, não sendo tão obrigada nas suas relações com os outros. É capaz de brincar apenas com outra criança ou com um grupo de crianças, manifestando a preferência pelas crianças do mesmo sexo. Exemplo, numa sexta-feira ou dia do brinquedo, você dá os brinquedos para eles brincar. Eles vão querer brincar só com os meninos e as meninas só com as meninas. Vamos ter meninas que querem brincar com os meninos, mas é um ou outro, não é assim. Brinca de forma independente, sem necessidade de uma constante supervisão. Então, você deixa a criança explorar, né? Que a gente já viu isso lá no começo. Começa a ser capaz de esperar pela sua vez e de partilhar, que a gente também viu. Conhece a diferença entre o sexo, entre menina e menino, sabe que são diferentes, tá? Começa a interessar-se por saber de onde vêm os bebês. Está numa fase de maior conformismo, sendo crítica relativamente àqueles que não apresentam o mesmo comportamento.
Desenvolvimento emocional. Falta 2 minutos para não lembrar vocês. Vai dar tempo. Pode apresentar alguns medos no escuro, de cair, de cães ou de dano corporal. Embora essa não seja uma fase de grande medos. Então, quando a criança ela chega com medo de escuro ou tipo, isso vem de casa, né? Porque a gente não pode colocar medo na criança, tá? Em momento algum você deve falar, se você não ficar quieto, eu vou te trocar no quarto escuro. Existe profissional assim. Mas esses medos vêm de casa. Porque, se você não parar de me perturbar, eu vou te trocar no quarto escuro. É assim que os pais fazem. Tá? Então, a gente tem que ficar de olho nisso, tá? Em questão desses medos que eles vão ter. Se estiver cansada, nervosa ou chateada, poderá apresentar alguns seguintes comportamentos. Roer as unhas, piscar repetidamente os olhos e pular. Tá? Preocupa-se em agradar aos adultos. Exemplo, todo dia ela te traz uma florzinha. Todos os dias ela te traz, mesmo que seja murcha, né? A florzinha, que tira do pé da folhinha e te entrega. Isso é agradável. Tá? Maior sensibilidade relativamente às necessidades e sentimentos dos outros. Tá? Envergonha-se facilmente. Desenvolvimento moral, vai dar tempo. Devido à sua grande preocupação em fazer as coisas bem e em agradar, poderá, por vezes, mentir ou culpar os outros de comportamentos reprováveis, que a gente viu na outra também, tá? Então, só vai continuar, só vai dar sequência àquilo que a gente viu de 4 a 5 anos. Aprendemos sobre o jeito de ser de cada criança, através da forma como se relaciona com os seus amigos. Brinquedos, como se manifesta suas vontades. E afeto. Tolera suas frustrações através das primeiras expressões gráficas e da linguagem. Beleza? E pororô, a história acabou. E aí, semana que vem, nós iremos fazer os nossos brinquedos. Tá? Pesquisem na internet brinquedos reciclados. Quer colocar no grupo? Quero. É bom. Tá? Procurem brinquedos. E aí, se precisar de tampinha, vai pegando na rua, vai repartindo tampinha, mas pesquisa o brinquedo que vocês querem fazer. Pesquisem primeiro o que vocês vão fazer. Porque aí vocês vão pegar as coisas que vocês vão fazer. Tá? Beleza? Boa terça-feira. Marlene, a gente já falou de eu fazer alguma coisa mesmo? Isso, gente. O quê? Pode saber, a gente trazer algum lanchezinho, Que dia? Nesse dia. Não dá tempo, não, gente. Dá não. Fazer coisa pronta? Não, se fizer, beleza, então, velho. Antes de terminar, eu coloco lá no grupo. Tá de boa. A gente vai trabalhando e fazendo, não é parar para fazer. Se não der tempo, Tá de boa. Eu tenho que pegar esse daqui. Chega cedo. Tira lá embaixo. Sabe? Superior. Será que a gente traz lá que vai estar esse porão? Pode ser, tá? Ah, não, sim, vai. Ai, adoro. Vou mandar tchauzinho. Nossa, meu esporte. Ai, eu vou saber do esporte.